Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estou com muita alegria para juntos continuarmos a estudar a palavra de Deus. Nós estamos nessa série maravilhosa falando sobre os dons e nós vamos continuar falando sobre esse tema. Já falamos sobre os dons espirituais e hoje vamos começar a falar de forma introdutória sobre os dons conhecidos como os dons ministeriais. Vocês lembram que os estudiosos, eles classificam de forma didática os dons em três categorias: dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Essa classificação, lembrando, é apenas para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso entendimento. Já falamos sobre os dons espirituais, baseados principalmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Hoje vamos começar a falar de forma introdutória sobre os dons ministeriais, baseados principalmente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. E para falar sobre os dons ministeriais, eu não poderia começar de outra forma, a não ser lendo o texto áureo, o texto base do nosso estudo. Efésios capítulo 4, versículo 11, que nos diz: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores." Então, segundo nos diz a Bíblia Sagrada, esses são os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor, que é a mesma coisa. A divergência aqui é apenas de versão ou de tradução. Então, são os 5 dons ministeriais. E, falando sobre os dons ministeriais, são os dons que, alguns deles, estão relacionados ao contexto congregacional e alguns, principalmente, o dom ministerial de pastor, que nós estaremos vendo mais detalhadamente mais adiante, está relacionado ao contexto de liderança da igreja. O pastor, ele é o líder espiritual da igreja. Então, os dons ministeriais, eles estão alguns relacionados ao contexto congregacional e, mais especificamente, o dom ministerial de pastor está relacionado ao contexto de liderança da igreja, mas isso nós vamos detalhar mais adiante. E por falar em ministério, o que significa essa palavra ministério, ministerial, ministrar, ministro? De onde vem? O que significa? Tanto no latim quanto no grego, o conceito, o significado de ministério, de ministro, de ministrar é basicamente o mesmo, que significa servir, serviço, serviçal. Para os amados terem uma ideia, na língua grega, a palavra ministério ou ministrar, em alguns contextos, era aplicada, por exemplo, para o trabalho escravo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a ideia de ministério, de ministrar, de ministro, é de serviço. Então, o ministro de Cristo, o ministério de Cristo, são dons que Deus concede às pessoas para o serviço. Então, quando alguém diz eu sou ministro de Cristo, eu tenho um dom ministerial de Cristo, ele deve ter em mente que ele é um servo. E veja como a lógica do reino de Deus, como a ética do reino de Deus, como o conceito do reino de Deus vai na contramão do mundo, porque no mundo as pessoas que têm os postos, as posições, elas, em muitas das ocasiões, elas recebem os seus postos para serem servidas. Mas no reino de Deus, as pessoas recebem os dons, os ministérios para servirem. É óbvio que nós, na prática, nós nos servimos a Deus e nos servimos mutuamente. Mas o princípio basilar da fé cristã é que Deus nos concede os dons para nós servirmos. O próprio significado da palavra ministério ou ministro ou ministrar significa basicamente serviço. Então nós somos chamados para servir. Nós estamos a serviço de Deus, do seu reino e da sua amada igreja. Queridos e amados irmãos, quais são os propósitos dos dons ministeriais? Quais são os propósitos
desses dons? Do pastor, do doutor, do apóstolo, do profeta, do evangelista. Como nós já dissemos aqui, em linhas gerais, todos os dons foram dados para o ser humano, para o homem, para o servo de Deus glorificar a Deus, para o serviço cristão, para a edificação do corpo de Cristo, mas existem outras finalidades dentro dessas finalidades gerais. O tempo não permite, mas vamos falar de algumas finalidades para os quais Deus concedeu esses dons aos seus servos. Algumas que estão aqui mesmo, no capítulo 4, versículo 12, 13 e 14 da carta de Paulo aos Efésios. Prosseguindo na leitura, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz assim, ele fala sobre os 5 dons ministeriais, ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aqui está um dos objetivos, uma das finalidades dos dons ministeriais. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, o pastor, o mestre, eles devem cooperar para que os crentes sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. O pastor, o evangelista, o ensinador, o mestre, eles devem contribuir para que o professor da escola dominical se desenvolva, para que o cantor se desenvolva, para que o porteiro se desenvolva, para que a líder do ciclo de oração se desenvolva. É o que a Bíblia está dizendo. Claro que não depende só do ministério, mas o ministério precisa fazer sua parte com amor, com excelência e com dedicação. Primeiro motivo. Segundo motivo, ou segunda finalidade, nos diz assim, para a edificação do corpo de Cristo. Edificar, fortalecer. O corpo de Cristo precisa de edificação. Edifício fala de construção. Numa construção nós temos várias peças. Nós temos os tijolos, nós temos o cimento, nós temos os ferros, as ferragens. Então são várias peças que se encaixam para que o edifício se ponha de pé. E no corpo de Cristo não é diferente. São vários elementos. É a oração, é a leitura da palavra, é o jejum e assim sucessivamente. Então, os dons ministeriais, as pessoas que têm esses dons, devem cooperar para que o corpo de Cristo, para que as ovelhas sejam edificadas, fortalecidas. Outra finalidade, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, o ministério deve promover a unidade. Observe que unidade não é uniformidade. Isso é muito importante. Unidade não é uniformidade. Unidade significa que, mesmo que nós pensamos muitas das vezes de forma diferente, temos pensamentos distintos, gostos distintos, temperamentos distintos, mas nós nos deixamos nos unir por aquilo que é maior em nós, ou seja, o senhorio de Cristo, o senhorio do Espírito Santo de Deus. Eu posso até discordar do meu irmão, mas tem algo que é maior que nos une, que é o reino de Deus, que é o poder de Cristo que vive em nós. Isto é unidade. Eu posso até discordar, eu posso até não concordar, mas eu vou relevar, porque Cristo é maior na nossa vida e o amor de Cristo nos une. Louvado seja o nome do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Os dons ministeriais, esses 5, devem promover o conhecimento do Filho de Deus. E esse conhecimento aqui, ele tanto é intelectual como experimental. O que é isso, irmão Romário? O pastor, o profeta, o mestre, eles devem promover o conhecimento do Filho de Deus. É inadmissível uma igreja que não se ensine a palavra de Deus, que não tem uma boa escola dominical, que não tem um culto de ensino que se ensina a palavra de Deus, que não promova outros estudos da palavra de Deus, outros seminários em que as pessoas conheçam a Jesus Cristo de Nazaré através da sua palavra. Infelizmente, isso não tem sido levado a sério em muitos lugares. Então, muitas pessoas estão nas igrejas de cabelo branco e não sabem quem é Jesus Cristo de Nazaré. Então, é dever da liderança apresentar Jesus para essas pessoas, intelectualmente falando, para que elas experimentem na vivência
quem é Jesus Cristo de Nazaré, para que elas vivam Jesus Cristo nas suas vidas. Esse é o conhecimento experimental. Então, a liderança precisa fazer a sua parte, precisa fazer aquilo que Deus ordena. Bom, prosseguindo, mais um propósito. A fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Outro propósito aqui, irmãos. Outro propósito. A varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O que é essa estatura completa? O que é ser varão perfeito? É óbvio que essa estatura completa, varão perfeito, aqui não está falando de perfeição no sentido de pleno, no sentido de impecabilidade. Perfeição aqui fala de maturidade. Então, a liderança, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, eles devem cooperar para que a igreja alcance a estatura completa de Cristo, ou seja, a medida de varão perfeito, ou seja, para que a igreja alcance a maturidade, eles devem cooperar. É óbvio que muitas pessoas estão, como muitos irmãos em Corinto, não querem sair da meninice. É óbvio que muitos não querem crescer, como muitos dos irmãos, infelizmente, estavam entre aqueles que escreveu o autor aos Hebreus. Mas, meus queridos e amados irmãos, a liderança precisa fazer a sua parte, começando pelo exemplo. Como já disse alguém, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, essa estatura perfeita aqui, essa ideia que Paulo traz aqui, essa estatura completa de varão perfeito, em outras palavras, Paulo está dizendo que a liderança precisa cooperar para que o povo alcance a maturidade, queridos, porque na maturidade não existe a divisão, na maturidade não existe a discórdia, a dissensão. Na maturidade, o corpo de Cristo não é faccionado, não é desfacelado, não. Na maturidade existe a comunhão, existe o amor fraternal. Então, esses 5 dons ministeriais devem atuar para isso. Cooperar, fazer a sua parte, dar o seu melhor, fazer com excelência. Ok? E por último, o último item aqui, ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. O que Paulo está dizendo aqui? Que esses dons, o apóstolo, o profeta e assim sucessivamente, o mestre, deve cooperar para que a igreja não seja enganada pelos falsos profetas, falsos mestres, para que a igreja não seja enganada, irmãos. Infelizmente, muitos crentes têm sido enganados hoje. É óbvio que tem gente que está igual os irmãos lá aos Hebreus, que o autor diz, olha, pelo tempo já era para vocês ser mestres, mas vocês não são, porque não querem ser. Infelizmente, tem pessoas que não querem crescer na graça e no conhecimento, que rejeitam o conhecimento de Deus, como Paulo disse. Mas os mestres precisam fazer a sua parte. Os pastores precisam fazer a sua parte, porque a Bíblia diz aqui que os líderes precisam promover isso. Precisa prover um bom pasto para o povo. Precisam ensinar a verdade ao povo, para que o povo, conhecendo a verdade, não caia na mentira. Agora, o povo, tendo a verdade, rejeitam a verdade e prefiram cair na mentira, aí não é responsabilidade da liderança. Então, não é desculpa a liderança dizer, o povo não tem interesse, o povo não quer saber de estudar, o povo não gosta de escola dominical, então vamos fechar a escola dominical, vamos cancelar o culto de ensino. Isso não é desculpa, isso não cola, queridos, diante de Deus. Faça a sua parte, faça com amor, ensine com amor, faça a sua parte, porque é a Bíblia que está mandando e não sou eu. Uma das finalidades dos dons ministeriais é defender, é preservar o rebanho, é cuidar do rebanho, é preservar o rebanho, é cercar o rebanho dos falsos, dos lobos devoradores, das falsas heresias. Uma das principais sutilezas de Satanás nos últimos dias tem sido os falsos ensinos, tem sido os enganos de Satanás, que infelizmente tem devastado muitas igrejas, inclusive aqui no nosso país. Aliás, principalmente no nosso país. Infelizmente,
tudo de ruim que se planta em termos de heresia no nosso país nasce, infelizmente. Então, esses são alguns dos exemplos, dos vários exemplos, propósitos pelos quais Deus deu os dons ministeriais. E na medida que formos falando sobre cada um deles, nós vamos vendo mais especificamente o mestre que ensina, o evangelista que evangeliza, o pastor que pastoreia, mas em geral, todos eles foram chamados para servir. Vamos falar na subsequência sobre o apóstolo. Será que existe apóstolo nos nossos dias? Será que existe apóstolo ou foi só para aqueles dias? O profeta, quem é o profeta? Será que existe o profeta como no Antigo Testamento? Será que profeta e dom de profecia é a mesma coisa? O evangelista, quem é o evangelista? É a mesma coisa de pastor? É o mesmo que presbítero ou não? Bom, pastor, presbítero, bispo, ancião, é a mesma coisa ou não? Por que só o presbítero ministra a bênção apostólica, a ceia e assim sucessivamente? Bom, o mestre é a mesma coisa que o ensinador? O dom de mestre é o mesmo dom de ensinar? Pois é, você continue acompanhando o canal, continue acompanhando os vídeos e com certeza você vai estar interagindo e aprendendo sobre esses assuntos. E lembre-se você que, como nós dissemos aqui, as pessoas que recebem esses dons, elas não são perfeitas, mas elas devem exercer o seu ministério com excelência. Como qualquer um cristão que recebe um dom, ele deve fazer com excelência, deve fazer com amor, deve fazer para o Senhor. E você que tem um desses dons, pastor, profeta, evangelista, apóstolo e mestre, tenha Cristo como seu exemplo maior. Ensinador, ensine como Cristo. Você que é mestre, seja um mestre tenha Cristo como seu exemplo. Você que é pastor, tenha Cristo como seu exemplo. Tenha aqui Cristo como seu exemplo. Você que é profeta, pregador, tenha Cristo como seu exemplo. Você que é evangelista, você que é apóstolo ou missionário, tenha Cristo como seu exemplo. Ele é o nosso maior e o nosso melhor exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo de serviço. Que Deus continue abençoando a todos e até o nosso próximo encontro, onde falaremos sobre o dom ministerial de apóstolo.